Então, olá, alunos, mais uma semana se passou e, como sempre, eu espero que estejam todos bem. E agora a gente vai dar continuidade com o capítulo 10, Ditadura Militar. Em 1º de abril de 1964, os militares tiraram João Goulart do poder, instaurando um regime que durou 21 anos. Nesse período, a presidência da República foi exercida por 5 generais. Seus governos contaram com a participação de oficiais das Forças Armadas e também com o apoio de grupos civis. Durante esse período, o governo decretou atos inconstitucionais, que é os famosos AI, que limitaram as liberdades democráticas do cidadão, restringiram o poder do legislativo e do judiciário e extinguiram todos os partidos políticos do país. O governo militar instituiu 2 partidos: a Aliança Renovadora Nacional, conhecido como Arena, que obviamente apoiava o governo, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que era sua oposição, contestações ao governo. Assim que os militares assumiram o governo, eles foram traçando seu próprio tipo de governo, foi tendo um próprio jeito de governar. De início, abandonaram o nacionalismo reformista do João Goulart e adotaram um modelo de desenvolvimento, em que modernizaram a economia, investindo em grandes obras e infraestrutura, mas acabava concentrando a riqueza na mão das grandes elites. E quem acabou se beneficiando com tudo isso foram grandes empresas, tanto públicas e privadas. Muitos brasileiros que se opunham ao governo foram perseguidos e expulsos do país. Houve vários casos de mortes e tortura, e de acordo com a Comissão da Verdade de 2011 a 2014, cerca de 50 mil pessoas tiveram sua cidadania violada no campo e na cidade. As maiores vítimas dessa violação foram os indígenas e quilombolas, que defendiam o respeito por suas terras e cultura, e por isso se opunham à construção de grandes obras em suas terras. Agora irei falar sobre os generais na presidência. O primeiro foi o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, de 1964 a 1967. Uma de suas primeiras medidas foi elaborar a nova Constituição, porque a Constituição anterior era de um período democrático. E como a gente já não estava mais num período democrático, então essa Constituição não era mais válida, e por isso ele elaborou uma nova. E nessa Constituição, ela favorecia o poder executivo e enfraquecia o legislativo e o judiciário. Outra medida foi a criação da Lei de Segurança Nacional, que permitia enquadrar opositores do governo como inimigos da pátria. Rompeu relações com Cuba, o único país socialista da América Latina, revogou a lei que restringia remessas de lucro das multinacionais ao exterior. Nesse contexto, muitos trabalhadores perderam a estabilidade no emprego, sofreram intervenções nos sindicatos e tiveram percas salariais. Mas durante todo o regime militar, os sindicatos, apesar das pressões, não foram liquidados. O imposto sindical foi mantido, garantindo a sobrevivência desses órgãos. E no final desse governo, os militares escolheram o Marechal Arthur Costa e Silva como novo presidente. O governo de Costa e Silva vai de 1967 a 1969. Durante seu governo, teve um aumento no número das manifestações públicas contra o governo. Em 1968, teve uma passeata com quase 100 mil pessoas. E essas pessoas saíram pela rua do Rio de Janeiro contra a morte do estudante Edson Luiz, assassinado pela polícia. Naquele mesmo ano, o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, fez um discurso contundente contra o governo militar, o responsabilizando pela morte do estudante. Reagindo a essas críticas, os líderes governistas decretaram o AI-5, o Ato Inconstitucional número 5, que é o mais famoso de todos. Um dos instrumentos mais autoritários usados pelos militares, por meio do AI-5, o governo prendeu milhares de pessoas, instituiu a censura prévia de todas as manifestações artísticas e culturais, fechou o Congresso Nacional, cassou o mandato de centenas de políticos, suspendeu o direito ao habeas corpus e afastou juízes. Mas em 69, Costa e Silva acaba se afastando da presidência por motivos de saúde. Sendo assim, uma junta formada pelos ministros do Exército, Marinha e Aeronáutica governou o país por quase 2 anos. E assim que esse período estava acabando, essa junta militar indicou o general Emílio Garrastazu Médici para o novo cargo de presidente. O governo de Médici vai de 1969 a 1974. Ele é conhecido como o Anos de Chumbo, porque foi o período onde teve a maior pressão do peso do autoritarismo. Escolas, fábricas, teatros, imprensa e vários meios sociais sentiu o peso da opressão contra quem era contra o governo. Para acabar com essa imagem de um período totalitário e de grande pressão,
A propaganda oficial queria criar uma maneira de mudar essa imagem que as pessoas tinham do Brasil daquele período e criar uma imagem de paz e prosperidade. Um dos lemas adotados foi Brasil, ame-o ou deixe. E grande parte da propaganda do governo foi vinculada pela televisão. Naquela época, mais pessoas já tinham televisões do que do período ditatorial anterior. E foi nessa época que a TV Globo se expandiu. Diante do autoritarismo, alguns grupos iniciaram uma luta armada contra o governo. Houve grupos de guerrilheiros que assaltavam bancos para financiar sua luta política e sequestravam diplomatas estrangeiros para usar como moeda de troca contra seus companheiros presos. Nessas lutas, morriam pessoas de ambos os lados, quem era contra e quem era a favor. E também morriam pessoas sem nenhuma vinculação política. O governo reagiu duramente a esses opositores que eram considerados terroristas. Foram criados órgãos para repressão contra esses terroristas. Um deles é o SNI, Serviço Nacional de Informações, e o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social. E nesse período, o governo recebeu apoio de setores conservadores da sociedade, como CCC, Comando de Caça aos Comunistas, que atuavam nas universidades, coletando informações sobre os subversivos. No governo de Médici também teve o milagre econômico. O que foi esse milagre econômico? Foi um período de crescimento da economia, onde teve aumento na produção industrial, crescimento das exportações, expansão do crédito para a classe média e os empréstimos feitos no exterior. Nesse período teve investimento nos transportes, produção de energia e no setor das comunicações. O milagre econômico tinha como uma de suas bases o balanço comercial favorável. Só que isso durou até o início da década de 70. Com o aumento do valor do petróleo, teve grande impacto na economia brasileira e a inflação fez subir a dívida externa do país. E com essa piora na economia, vários grupos da sociedade começaram a exigir a democratização do nosso país. Médici foi substituído pelo general Geisel, que vai de 1974 a 1979. Geisel fazia parte do grupo de militares favorável à devolução progressiva do poder aos civis. Dizia-se disposto a promover uma abertura democrática gradual, lenta e segura. Nesse período começou a abertura democrática, diminuiu a centralização do poder dos meios de comunicação, ocorreram eleições diretas para alguns cargos políticos, como senador e deputado. Alguns dos militares não tinham simpatia pela abertura democrática e continuavam agindo com violência. Em 1976, Geisel decretou a Lei Falcão, que limitava a propaganda eleitoral dos candidatos no rádio e na televisão. E no ano seguinte, decretou que 1/3 dos senadores seriam escolhidos pelo presidente da República, que eram chamados senadores biônicos, e sempre votavam a favor do governo. Porém, houve manifestações e insatisfação popular e o governo teve que ceder a essas pressões. Então, o governo cedeu e retomou a abertura política. E em outubro de 1978 foi revogado o AI-5. Para suceder Geisel, foi eleito o general João Batista Figueiredo, que foi de 1979 a 1985. E nesse governo, a democratização foi reivindicada por diversos sindicatos trabalhadores, grupos de empresários, setores religiosos e associações artísticas, e entre outros grupos. Então, manifestações, greves sindicais eram cada vez maiores. Eles queriam uma melhora salarial porque os salários estavam congelados, e devido a essa pressão, novamente o governo vai acabar cedendo. E nisso, dois fatos importantes vão acontecer. Lei da anistia e o fim do bipartidarismo. O que era esse fim do bipartidarismo? Era que naquela época só podia existir dois partidos, que era a Arena e o MDB. Com o fim do bipartidarismo vai surgir 4 partidos. O primeiro é o PDS, Partido Democrático Social, que vai ficar no lugar da Arena. O segundo é o PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que vai ficar no lugar do MDB. Surge o PT, Partido dos Trabalhadores, e o PDT, Partido Democrático Brasileiro. Já sobre a anistia, ela foi meio que contraditória. Por mais que teve a anistia, alguns presos políticos continuaram presos até o fim da sua pena, e muitos policiais não foram presos mesmo com acusações de tortura.